Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, croníferos da escuridão, meus ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cronista das Sombras, Entre Linhas do Medo. Eu sou o Cronista, e hoje os convido a adentrar um labirinto de angústias adolescentes. Pressões sociais e um pesadelo que talvez não tenha fim. Preparem-se, pois o que está prestes a ser revelado pode ser mais real do que vocês imaginam. Era um dia atípico para Edgar, de 16 anos, em setembro. Ele não costumava dormir depois do almoço. No entanto, naquela quarta-feira, apesar de no máximo 10 minutos de sono pesado, ele dormiu. Havia chegado do colégio por volta de 1 da tarde e almoçara sozinho, já que os pais estavam trabalhando e não tinham tempo hábil para estar em casa. Comiam na rua. E naquele dia todos os horários estavam desencontrados, inclusive de seu irmão mais novo, Carlos, que havia feito provas e chegara mais cedo. Pelas louças deixadas, Edgar viu que Carlos já tinha almoçado e estava fechado no próprio quarto, jogando. Edgar sentia-se estranho, quase sem identidade, por causa da formatura do ensino médio que se aproximava e da incerteza sobre em qual fase da vida estava ou como se definiria então. No colégio onde estudava, quase todos jogavam um jogo da vida interessante, tão interessante quanto muitas vezes falso. Cada qual buscava meios de estudar para conseguir ingressar numa universidade. Era medonho não ter feito isso durante o ano, pavoroso não ter escolhido o que fazer da vida e amedrontador não ter um papel para desempenhar após a formatura. A questão é que, como isso não era avaliado de modo concreto e como não havia muita ajuda por parte de ninguém, nem da família, nem do colégio, nem dos professores, muitos deles apenas fingiam que faziam isso e se dedicavam horas a uma meta que eles não sabiam qual era, porque nunca pensaram nela. Apenas atuavam, postavam cadernos, rotinas, tudo tão vazio quanto as redes onde compartilhavam isso. Outros nunca se preocuparam em fingir, apenas não queriam nada, ou porque nada fazia sentido, ou porque não foram estimulados, ou porque foram negligenciados, ou porque já estavam naquele processo de brain rot, de que muito se fala. Edgar não era melhor do que nenhum deles e não tinha poderes especiais. No entanto, nessa idade todos pensamos ser mais espertos ou inteligentes que os outros, porque assim fomos convencidos. Ele estudava metodicamente e não se via fazendo outra coisa na vida a não ser a faculdade de medicina. Sua família vivia bem na classificação de uma renda, constituíam uma família rica, mas não o suficiente para que ele pudesse fazer uma faculdade particular sem grandes apertos. Por isso ele estudava, e cada vez que ouvia uma de suas professoras dizer que era praticamente uma loteria passar em uma universidade pública de medicina, que era difícil, que seriam necessários anos e anos de dedicação e estudo, ele sentiu uma pontada de angústia no peito. Edgar tentava esquecer, mas eram nuvens cinzentas que se acumulavam sobre ele a cada vez que tentava abstrair essas palavras. Como se fosse possível apagá-las, como se apaga uma mensagem após o arrependimento de enviá-la. A diferença é que quem enviou apaga
e quem recebe fica com status de mensagem apagada, funcionando também como nuvem cinzenta. Depois de ir ao banheiro, ao passar pelo quarto do irmão, de porta fechada, Edgar ouviu algo vago. Não, mano. Não, por aí não. Vem do outro lado. Ele imaginou o headset e o computador como extensões de Carlos. Dirigiu-se à sala, celular na mão, conferiu alguns grupos e abriu algumas redes. Passando stories, entre uma e outra propaganda de modelos prontos de redações, professores magos que adivinhavam todas as questões que caíam nos vestibulares e cursos milagrosos que faziam você chegar ao seu objetivo, um story chamou mais atenção. A tela era toda escura e o nome dele aparecia centralizado, em letras pequenas e todas minúsculas. Edgar. A inscrição abaixo era em vermelho vivo. Apenas clique. Era um link. Ele clicou. Na tela surgiu uma página de perfil chamada Destino Pessoal. Não havia fotos. Na bio estava escrito apenas: a sua verdade está aqui. Ele rolou a página e havia apenas uma postagem, um reel. Ele clicou. A tela era toda preta. Ao fundo, aos poucos, uma silhueta começou a se formar, em um fade muito lento e gradativo. Antes que a imagem se formasse, ele ouviu. Edgar, meu caro, como vai? A voz era reconhecível. Parecia muito com uma voz que ecoava do colégio. Ela não falava como influencer, não era aquela modulação exagerada no início, como se a pessoa tivesse tomado vários expressos e falasse com uma excitação que chegava a ser nervosa. Longe disso, era uma voz suave e natural. Eu preciso te explicar uma coisa. Agora a imagem apareceu toda na tela. Era uma mulher madura de seus 40 anos, vestida de jeans azul escuro, um tênis branco e uma blusa preta toda fechada. Percebia-se o filtro do aplicativo. Não que ele pensasse já tê-la visto, mas é que qualquer filtro é facilmente perceptível. Parecia querer esconder a idade e gerar uma imagem de si que a idealizasse de alguma forma. Ela continuou. Você sabe quantos pontos deverá fazer se quiser passar na prova daquela faculdade que mencionou? Isso só na primeira fase? Agora ela sorria, uma das mãos cruzadas no colo e a outra erguida, um dedo no ar. O sorriso se abriu, o batom repentinamente tomou conta de todo o contorno, extrapolando os lábios em um efeito de coringa. Mas os dentes agora eram maiores e havia sangue entre eles. O olhar ficou diferente. Então Edgar percebeu que era tudo preto, que os olhos estavam pretos. Ela se aproximou da câmera de modo que este rosto ficou centralizado, enorme, na tela do celular, e disse: Venha! O coração de Edgar acelerou. Agora! Edgar se comprimiu no sofá, tentando afastar-se. O terror era absoluto. Ele queria gritar, a voz não saía. Seus olhos estavam cheios de lágrimas.
Edgar acordou. Havia adormecido no sofá, o celular estava caído ao lado, com a tela apagada. Ao tocá-lo, viu que faltavam 20 minutos para as 2 da tarde, horário em que deveria, de fato, ir à escola para o reforço de matemática. Ergueu-se. Achou estranho ter dormido tão pouco, e foi ruminando seu sonho que ele pegou seus materiais, lavou o rosto, escovou os dentes, passou o desodorante e pegou seu caminho. Chegou faltando 5 minutos, o caminho era relativamente curto. Era um dia quente, setembro costuma deixar suas marcas. Ainda pouca umidade no ar, uma sensação de deserto. A claridade contrastava com a lembrança do sonho. E Edgar apenas pensava que precisava dormir um pouco mais e alimentar-se melhor. Queria falar com a mãe, mas não adiantaria enviar nenhuma mensagem. Ela não teria tempo de responder com calma. O pai mandaria apenas um emoji. Ao entrar na escola, viu o movimento de sempre na recepção, menor do que de manhã, visto que somente a turma dele tinha essa aula nas tardes de quarta. Ao entrar, o rapaz o cumprimentou e disse que estariam no auditório, porque a aula de matemática tinha sido substituída por uma palestra de treinamento para os vestibulares que viriam pela frente, e que ele ia gostar muito. Ele ficou um pouco decepcionado por perder conteúdos nos quais tinha dificuldades, mas vislumbrou a possibilidade de espairecer um pouco, de usar aquele momento como uma ferramenta para relaxar, para ver menos monstros nas provas que viriam. O pátio era grande, no meio dele havia as escadarias que levavam ao piso superior, onde estava o auditório. De onde estava, podia vê-lo. Viu suas portas abertas, a luz acesa, só achou estranho não ouvir nada, já que não estava atrasado, e no fim, o que se marcava para as 2, começava 2h20, e os alunos ficavam pelas escadarias. Não havia ninguém pelas escadarias. Ele avançou, subiu os últimos degraus, estava chegando às portas abertas do auditório. Ao aproximar-se, viu que as luzes baixaram repentinamente. Estava diante da entrada que ficava bem de frente para o palco. Embaixo dele estava aquela professora que havia aparecido no seu celular. Ela estava olhando de frente para o público no auditório, de modo que ficava a poucos metros dele, de lado. A entrada ficava na lateral esquerda do prédio. Seu coração queria saltar pela boca, a respiração era sôfrega. Olhou para os colegas, era difícil ver, mas aos poucos pôde delinear os rostos e percebeu que estavam todos eretos em seus lugares. Não pareciam respirar, estavam com os olhos vermelhos, dos quais escorriam lágrimas ainda, como num choro profundo que não quer sair. Não havia soluços, mas as lágrimas estavam lá. A professora virou apenas o pescoço para Edgar. Abriu o sorriso, era o mesmo. O batom estava todo rebocado pela boca e a gengiva parecia sangrar muito. E ele já não sabia de onde vinha o sangue. Ela estendeu os braços em direção a ele, que correu pelas escadarias em absoluto desespero. Tentou pegar o celular no bolso, viu chamadas perdidas. Ele havia acabado de entrar no colégio, mas ele estava todo escuro agora. E não havia ninguém na recepção. Era noite. E a mulher atrás dele corria e gritava freneticamente, gritos agudos e rasgados que não cessavam, ecoando pela quadra e pelos espaços vazios do prédio enorme. Os gritos ficaram mais distantes e só então Edgar percebeu que estava em uma das salas de aula que ficaram destrancadas, entre carteiras amontoadas, no chão abaixado. Estava no corredor do pátio superior, onde havia a maior parte das salas. Não pôde ver em que sala entrou, mas percebeu que fechara a porta atrás de si com cuidado.
E agora era apenas o silêncio. Esperou alguns minutos para mexer no celular, assustou-se com a luminosidade e diminuiu sofregamente o brilho da tela. Conferiu, estava no modo silencioso. Viu chamadas perdidas do pai, da mãe e do irmão, e notificações de infinitas mensagens, mas não pôde fazer nada, porque não as podia ler. Deixar o brilho no mínimo possível. De repente ouviu passos lentos e uma respiração que se misturava a um grunhido feminino, e esses sons ecoavam, pois não havia nada no colégio. Só então se deu conta de olhar para o relógio do celular novamente, visto que na pressa tinha estranhado algo que não voltou a conferir. Devagar, com as mãos tapando a tela, viu que eram 3h15 da manhã. A mulher passou por todas as salas, conferindo em cada um dos vidros se veria sinais de alguém, sem abrir as portas. Sua respiração parecia muito mais um farejar pelo som que fazia. Edgar imaginava estar em uma das últimas salas, pois percebia pelo ritmo dos passos que ela seguia e parava, como verificando todas, mas ele não ouvia as portas se abrindo. Enfim, ela chegou à porta da sala onde estava Edgar. As unhas passavam pela madeira da porta, os grunhidos se misturavam ao farejar. Ele chegou a ver os tênis pela fresta de baixo. Viu a maçaneta se movendo, a porta se abriu. Viu que ela desceu e tocou o chão com as pontas dos dedos das duas mãos. Ergueu a cintura entrando como um animal. Os olhos pretos estavam lá, o pescoço se movia rapidamente. Estava como animal entre as carteiras, Edgar atrás de um monte delas quis chorar. Quis defender-se, não sabia como, não tinha coragem por não reconhecer a força daquele ser. Era sangue escorrendo da boca, com certeza. Após percorrer um bom pedaço da sala sem vê-lo, ela saiu e a porta ficou aberta. Aos poucos, Edgar não viu mais nada. O silêncio pareceu imperar. Deve ter passado pelo menos uns 40 minutos. Edgar sentiu seus olhos pesarem. Acordou na sala, com barulho de sinal de alunos falando alto. O celular ao lado marcava 6:55 da manhã. Nas mensagens, a mãe perguntava por que ele havia saído de casa de madrugada e, desesperada, pedia notícias. Queria saber onde ele estava. Amigos ouvintes, o que acabamos de ouvir, o conto Edgar, Apenas Clique, é uma obra que se enraiza profundamente nas ansiedades contemporâneas, mas que dialoga de forma impressionante com o legado do terror, especialmente a literatura gótica do século XIX. Vamos desvendar juntos as entrelinhas desta narrativa. A história de Edgar é um mergulho na psique adolescente, um período de transição marcado por incertezas esmagadoras. Edgar não sabe quem será após a formatura, sente a pressão da escolha profissional, especialmente a de medicina,
apresentada quase como uma quimera, aquele monstro mitológico, uma loteria, e vê a superficialidade nas redes sociais dos colegas que fingem ter um propósito. Esse brain rot mencionado no texto, o desgaste mental provocado por essa performance social e pela falta de sentido, é um tema central. Aliás, esse brain rot, ele também significa o que as redes sociais podem provocar no indivíduo a partir do momento que oferece uma quantidade absurda de conteúdos absolutamente insignificantes, conteúdos que não vão acrescentar nada, vezes nada, na vida de nenhum adolescente, mas que são consumidos com uma avidez impressionante também. O que significa o seguinte: não há tempo para refletir criticamente sobre nada. Nós só consumimos os conteúdos, e essa impossibilidade de pensar sobre aquilo que está sendo trazido para nós vai também, de certa forma, minando a nossa capacidade crítica e reflexiva, vai atrofiando essa capacidade, né? Isso é o brain rot de fato, e é um dos temas aí que podem também ser associados a essa questão das redes sociais. A figura da professora monstruosa, com os dentes de coringa e os olhos pretos, é uma manifestação literal dos medos internos de Edgar. Ela representa a pressão sufocante do sistema educacional, as expectativas irrealistas e a desumanização que o processo de vestibular pode gerar. A transformação dela de uma figura de autoridade em um ser animalesco e sanguinário simboliza como essas pressões podem devorar a individualidade e a sanidade. Aliás, devorar a individualidade é uma prática comum nesses tempos de egocentrismo exacerbado das redes sociais, uma vez que os professores, muitos deles, também se apropriam desses medos dos seus alunos, alimentam expectativas, e quando esses estudantes conseguem alguma vitória, algum sucesso, eles também se apropriam dessa vitória, desse sucesso, colocando toda a responsabilidade disso, que é positivo, neles mesmos. Ou seja, o aluno só conseguiu ter resultado porque ele teve contato com o professor X, ou a professora Y, né? Que é aquela pessoa mágica, capaz de desvendar todos os caminhos, e que se não fosse aquele professor, aquela professora, não haveria nenhuma chance do estudante conseguir ter sucesso na vida, né? Então, esse egocentrismo do sistema aí, né? É um egocentrismo que o sistema acaba permitindo, na verdade, porque o sistema de vestibulares ainda é um sistema bastante competitivo, né? E estimula a competição em várias áreas. O Elemento, apenas clique, é um comentário perspicaz sobre a sedução e o perigo da internet e das redes sociais. O link promete a sua verdade, mas entrega um pesadelo. É uma crítica à forma como a busca por respostas fáceis online pode nos levar a armadilhas, ou pior, a confrontar verdades distorcidas e aprofundar nossas próprias angústias. O ciclo de sonhos e despertares, com um final ambíguo, serve para acentuar a fragilidade da realidade de Edgar. É aterrorizante, porque não sabemos o que é real e o que não é. A mensagem da mãe, no final, questionando sua ausência de madrugada, nos joga em um limbo. Será que o pesadelo vazou para a realidade? Será que Edgar, em seu sono agitado, realmente fez algo que o expôs a perigos reais? Ou tudo foi uma metáfora brutal para o seu estado mental? Essa ambiguidade é a chave para o horror psicológico da história. Edgar, apenas clique, se encaixa perfeitamente no gênero do terror, mas com uma forte inclinação para o terror psicológico, elementos do subgênero Weird Fiction, aquele gênero da ficção estranha, né, da ficção que causa estranhamento, aquela ficção que provoca algum senso de estranhamento muito profundo, né, porque você tem um palco que é realista, mas que de repente alguma coisa nele não está certa, e isso gera toda a tensão ali do enredo. A história constrói uma atmosfera de pavor não por jump scares baratos, mas pela crescente sensação de desconforto e pela desintegração da realidade. Ao olharmos para o século XIX, a literatura gótica surge como um berço para muitas dessas sensibilidades. Ela é caracterizada por, primeiro, ambientes sombrios e isolados. Embora o colégio de Edgar não seja um castelo em ruínas,
A escola vazia à noite, com seus corredores ecoantes e salas escuras, funciona como um ambiente gótico moderno, isolando o protagonista em sua própria aflição. Segundo, conflito interno e sofrimento psicológico. Os protagonistas góticos frequentemente lutam contra seus próprios demônios, medos e loucuras. Edgar, com suas ansiedades sobre o futuro, é o símbolo desse tormento interior. Terceiro, o sobrenatural ou inexplicável. A transformação da professora, sua perseguição animal. Tudo isso beira o sobrenatural, ou no mínimo, o inexplicável, deixando o leitor, ou aqui no nosso caso o ouvinte, em um estado de incerteza perturbadora. Quarto, a figura do monstruoso feminino. Em contos góticos, figuras femininas podem ser tanto vítimas quanto arautos do horror. A professora aqui é uma figura de autoridade que se torna um monstro, um pesadelo encarnado das expectativas que a sociedade impõe. E quando falamos em gótico e terror psicológico, um nome inevitavelmente ressoa: Edgar Allan Poe. Sua obra é um marco na exploração do medo que reside não no exterior, mas nas profundezas da mente humana. Edgar, apenas clique, evoca Poe em vários aspectos. Primeiro, a ambiguidade entre sonho e realidade. Poe era mestre em borrar as fronteiras entre o que é real e o que é fruto da mente perturbada. Contos como O Coração Delator ou A Queda da Casa de Usher nos deixam questionando a sanidade dos narradores e a veracidade dos eventos. O ciclo de sonhos de Edgar, que se torna cada vez mais vívido e aterrorizante, é um eco direto dessa técnica. O horror da percepção, que é o segundo ponto. O terror em Poe muitas vezes não vem do monstro em si, mas da forma como o protagonista o percebe e do efeito que ele tem em sua mente. A monstruosidade da professora é terrível porque ela ataca diretamente as inseguranças de Edgar e subverte uma figura de confiança. Em terceiro lugar, a exploração da angústia e da melancolia. Poe frequentemente mergulhava na melancolia e na angústia existencial de seus personagens. A incerteza de Edgar sobre seu futuro, o brain rot e a sensação de que nada fazia sentido são sentimentos que um personagem de Poe facilmente compartilharia. Depois, o sentimento de pressentimento e desgraça iminente. A história de Edgar constrói um pressentimento constante. Desde a pontada de angústia até o apenas clique e a subsequente perseguição, há uma sensação crescente de que algo terrível está para acontecer, uma marca registrada de Poe. Vamos falar de cinema? Para ilustrar ainda mais essas conexões, preparei algumas informações sobre filmes que, de diferentes formas, ecoam os temas e a atmosfera de Edgar apenas clique, ou que representam bem o legado do terror psicológico e gótico. Primeiro, A Hora do Pesadelo, A Nightmare on Elm Street, 1984, não vou ficar aqui gastando meu inglês em todos os títulos, hein? A direção é do Wes Craven, é um gênero slasher, né, do terror aí, um recorte slasher do terror. Tem, aliás, uma curiosidade, tem o Johnny Depp, né, no elenco aí desse filme. Qual que é a sinopse? Adolescentes de uma pequena cidade começam a ser mortos em seus sonhos por Freddy Krueger, um assassino desfigurado que ataca as vítimas enquanto elas dormem, transformando os pesadelos em uma realidade mortal. Agora, qual que é a conexão com Edgar? Acho que ficou claro aqui com a sinopse, não é? É a subversão da realidade através do sonho. Assim como Edgar tem um pesadelo tão vívido que parece vazar para o mundo real, os personagens de Elm Street são caçados em seus próprios sonhos, e as consequências são muito reais. A figura de Freddy, o monstro que se alimenta dos medos dos adolescentes, guarda uma semelhança temática com a professora monstruosa de Edgar, que encarna suas ansiedades. Ambas as obras aqui exploram a vulnerabilidade da mente jovem e o terror que surge quando o refúgio do sono se torna o palco do terror. O segundo filme aqui é o Babadook, de 2014. Babadook tem direção de Jennifer Kent, é um dos melhores filmes de terror aí, pelo menos assim, do século. Não sei se estou exagerando, mas é terror psicológico, né? Uma mãe viúva e seu filho problemático são assombrados por uma entidade misteriosa, o Babadook, que surge de um livro infantil assustador. O monstro parece se alimentar da tristeza e do trauma da família. Qual é a conexão com o conto de Edgar aqui?
Os dois são exemplos primorosos de terror psicológico. O monstro é uma manifestação literal da dor e da angústia internas. A criatura de Edgar, a professora monstruosa, é muito similar ao Babadook, não sendo apenas uma ameaça externa, mas a encarnação de seus próprios medos e pressões. O filme explora a ideia de que os monstros muitas vezes nascem de nossos próprios estados mentais e traumas, assim como as ansiedades de Edgar sobre o futuro se materializam em sua experiência. A claustrofobia mental e o desespero de lidar com o terror que pode ser real ou imaginado são centrais em ambas as narrativas. Em terceiro lugar, o filme estranhíssimo Donnie Darko, de 2001. Direção do Richard Kelly, é um filme bastante controverso, né? Ficção, mistura ficção científica com thriller psicológico, com drama, com terror psicológico também. Tem o Jake Gyllenhaal, né, Drew Barrymore também está nesse elenco, e Patrick Swayze, né? Um adolescente problemático e sonâmbulo, Donnie Darko, é visitado por um coelho gigante e demoníaco chamado Frank, que o avisa do fim do mundo e o leva a cometer uma série de crimes enquanto a realidade começa a se distorcer ao seu redor. Qual que é a conexão com Edgar? Embora mais ficção científica, Donnie Darko é um poderoso thriller psicológico sobre a angústia adolescente e a mente em crise. Donnie, como Edgar, é um jovem que se sente deslocado e luta contra ansiedades profundas sobre sua vida e o mundo. O filme também brinca, se é possível usar esse verbo, com a ambiguidade da realidade, deixando o espectador em dúvida se os eventos são reais, delírios do protagonista, ou uma mistura de ambos, o que é a sacada maior do filme, né? O coelho Frank pode ser visto como uma manifestação externa da perturbação interna de Donnie. Similar também à professora de Edgar. A atmosfera sombria, as reflexões sobre o destino e o existencialismo, a sensação de que o mundo está se desfazendo ao redor do protagonista, estabelece uma forte ressonância com o conto. Em quarto lugar, A Maldição da Residência Hill, de 2018, aliás, que é uma série, né, de TV. Direção do Mike Flanagan, grande Mike Flanagan, que também dirigiu aí A Missa da Meia-Noite, né, entre outras obras importantes. O gênero é terror gótico, drama sobrenatural. Qual a história? Uma família é forçada a confrontar fantasmas do passado e do presente após crescer em uma casa mal assombrada, onde a tragédia familiar ocorreu. A narrativa explora como o trauma psicológico se manifesta em terror sobrenatural. Qual é a conexão com o nosso conto do Edgar? Esta série é um excelente exemplo de terror gótico moderno. Se aprofunda na psicologia dos personagens e no trauma familiar. Assim como Edgar lida com a pressão e as expectativas sociais que se tornam uma fonte de horror, os personagens de Hill House são assombrados por seus próprios demônios internos, que se manifestam como aparições. A casa em si funciona como uma metáfora para a mente perturbada, e o horror não está apenas no sobrenatural, mas em como ele reflete e distorce a realidade interior dos protagonistas. A ambiguidade sobre o que é real e o que é produto da mente atormentada, e a sensação de claustrofobia e aprisionamento em um pesadelo, são temas que ressoam diretamente com a experiência de Edgar. Como vocês podem perceber, Croníferos, a história, Edgar Apenas Clique, é uma prova vibrante de como o terror, especialmente o terror psicológico, continua a ser uma ferramenta poderosa para explorar as ansiedades mais profundas da condição humana, independentemente da época. De Poe aos cineastas contemporâneos, a essência do medo reside naquilo que desestrutura nossa percepção da realidade e nos confronta com os monstros que habitam nossos próprios corações e mentes. Por hoje, Croníferos, encerramos mais um mergulho, o primeiro, na verdade, né, nas entrelinhas do medo. Eu sou o Cronista das Sombras, espero por vocês no próximo encontro, no qual a escuridão certamente nos revelará mais segredos. Até lá, durmam bem, se puderem.